No carnaval do ano passado, ou foi desse ano? Foi no ano passado ou desse ano? Eu tive a oportunidade de estar ministrando numa cidade no Mato Grosso. E lá não tinha projeção. Lá não tinha um som tão bom, lá não tinha uma escritura assim. Lá é quente pra caramba, não tinha ar-condicionado. E para mim foi uma experiência muito grande isso. Eu queria que você fechasse seus olhos por 1 minuto aí agora. Respire bem fundo. Respire assim. Eu queria que você pegasse nessa cadeira aí que você está sentado. Pega nela e sente ela. Vê se você consegue sentir a brisa do ar-condicionado, a minha voz chegando. Agora vê se você consegue ouvir o Caleb tocando aqui. Sabe o que é isso, gente? Isso aí é favor de Deus. Isso é favor de Deus. Mas isso não é o que move o seu coração. E isso não é o que move o coração de Deus. Se nós não tivéssemos nada disso, Jesus iria continuar fazendo a mesma coisa que ele continua fazendo. Porque ele não depende disso. Então, às vezes vai dar errado a primeira música, às vezes não vai mencionar um pregador, às vezes não vai ter alguém tocando aqui, às vezes não vai ter aquilo que a gente está acostumado. Mas sabe o que vai ter aqui sempre? O Espírito Santo. Enquanto tiver pessoas, enquanto tiver 2 ou 3, o Espírito Santo estará ali. Sempre está, tudo é diferente. Amém? Você entenda isso, você seja grato pela escritura que nós temos, glória a Deus por isso, mas que você não dependa dela para sentir o Espírito Santo está ministrando sua vida. Amém? Eu quero compartilhar com vocês um tema chamado recompensas. E se tudo der certo, vocês vão enxergar o que eu escrevi aí. Eu sei que tem gente que gosta de anotar, eu não gosto muito de fazer slide, mas quem gosta de anotar, eu vou dar uma ajuda para vocês. E por que eu resolvi ministrar sobre isso? O Espírito Santo começou a ministrar no meu coração há algum tempo. Eu conversava com jovens, conversava com muitos líderes, e eu sentia nessas conversas, nesses aconselhamentos, o peso que eles estão sentindo de levar a vida com Cristo. O peso que é assumir que é um cristão e começar a negar a si mesmo. O peso que é você se envolver com a obra de Deus e começar muitas vezes a deixar algumas coisas para trás. Existe um peso, existe uma responsabilidade a respeito disso. Mas eu percebi que muitos estavam cansados, muitos estavam sobrecarregados. Algo que marcou muito, no aconselhamento eu cheguei para um rapaz e falei bem assim, e aí mano, como tá a vida? Aí ele falou bem assim, você quer saber como tá a vida ou você quer saber como estou eu? Eu falei, não, como tá a vida dele? Cara, tá maravilhosa. Aí eu falei, e você, como você está? Aí ele já começou a chorar, eu não tô bem. E aquilo acendeu uma luzinha dentro de mim, sabe? Muitas vezes nós estamos no ativismo religioso, esperando que os nossos líderes tenham um tapinha nas costas e falem assim, ei cara, tá muito legal isso, os frutos que você tá dando é bom, você chega sempre na hora, ou às vezes você está esperando ser aconselhado. Às vezes você está esperando um abraço, uma palavra. Você se tem sobrecarregado e não sabe como sair disso. Eu tenho algo para te dizer. Pior, hein? Com o tempo pior isso. Quanto mais perto da cruz, mais perto nós estamos daquilo que Deus quer tirar de nós. E aquilo que Deus quer depositar em nós. Ele não disse que aquilo seria fácil. Mas Ele disse que Ele nos daria o Consolador para que em Cristo nós pudéssemos vencer. Mas eu quero conversar com você que é líder de ministério. Eu quero conversar com você que é cristão e sente sobrecarregado pelas pressões humanas mesmo que a gente carrega. Sobre ser aceito, sobre escolher uma faculdade, sobre o clima que está na casa, sobre sonhos no futuro.
E nessa ilusão ou desilusão de receber um mérito religioso, de receber a aprovação dos nossos líderes, nós vamos ficando cansados, desiludidos e muitos de nós paramos de prosseguir com aquele mesmo entusiasmo que a gente tinha. E quando nós perdemos o nosso foco, quando nós perdemos aquele olhar que nós tínhamos para Cristo, as coisas começam a mudar. E não são as circunstâncias que ficaram mais difíceis. Porque se você está vivendo o estágio número 1, tudo que é do estágio número 1 é difícil. Quando você é do estágio número 2, você é mais forte. As coisas se tornam mais difíceis, mas você também é mais forte. Então, na tua perspectiva é difícil, na minha é difícil, na do pastor Tiago é difícil, na do pastor Jefferson é difícil. Para todo mundo é difícil. Mas o que torna a caminhada ainda mais difícil quando nós perdemos o foco. Pedro, enquanto ele olhava para Jesus andando sobre as águas, ele andava sobre uma palavra. Ele andava sobre uma perspectiva que nenhum outro ser humano até aquele momento e depois dele viveu. Mas foi só ele tirar o olhar de Jesus, começar a olhar as dificuldades da vida. Ele começou a afundar. E eu não sei se você já parou para pensar nesse versículo sobre afundar. Quem que afunda? Quem que vai afundando? Já parou para pensar? Vou falar só para os homens aqui, que eu sei que as mulheres não fazem isso. Mas os homens de vez em quando querem andar sobre a piscina, né? Sai correndo e dá 1 ou 2 passos. É só homem que faz essa loucura. Com o impulso e com a velocidade, você não anda sobre as águas. Você consegue tocar a água porque você está num movimento retilíneo uniforme. Mas é só esse movimento cessar, é só essa força que você teve cessar imediatamente você. E eu fiquei durante um bom tempo me perguntando, Deus, como que é afundar? O versículo diz que Pedro olha, Mateus, abre sua Bíblia em Mateus capítulo 14, ou ligue sua Bíblia ali. Versículo 30 diz bem assim: mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo, e começando a afundar, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Ele começou a submergir. O texto, ele começa a enfatizar o início de um processo de afundamento, que pode ser o início do processo de afundamento gradual que acontece na nossa fé. E isso para mim é incrível, porque na física, quando nós estamos andando sobre as águas, uma hora literalmente a gente afunda. Como que Pedro consegue olhar para todas as circunstâncias, perceber que está afundando, pedir ajuda? A palavra diz que Jesus ajudou imediatamente ele, mas ele não afundou. Outra, se Jesus o ajudou imediatamente, provavelmente Jesus não estava aqui, ó. Jesus não estava tão perto dele, porque senão ele já estava com o jogo ganho, né? Jesus está aqui, mas no passinho, estão abraçados. Provavelmente Jesus estava um pouquinho mais longe. E Jesus foi correndo e imediatamente ajudou ele. Como que isso consegue acontecer numa fração de segundos? Isso me leva a crer que à medida que a fé de Pedro ia acabando, ele ia aceitando. Então ele percebeu que a água estava debaixo dos seus pés. Mas no momento de desespero, ele já começou a sentir que a água já estava sobre os seus pés, sobre sua canela. E ele estou afundando. Ele chegou a essa constatação: eu estou afundando. A mesma coisa acontece conosco e a nossa fé. A minha ministração, e eu quero que o Espírito Santo ministre no seu coração, é: se existem corações aqui que se sentem afundando em minha rotina, afundando ao peso, tanto ministerial quanto ao peso da vida, que vocês olhem para Cristo, que vocês voltem os seus olhos para Jesus, peçam socorro, porque Jesus imediatamente irá te socorrer. E eu quero falar com vocês e trazer um pouco dessa
alusão a respeito de uma recompensa que existe quando nós olhamos para Jesus. Porque muitas vezes nós buscamos recompensas terrenas, nossos olhos se perdem em meio a tanta distração, e a nossa recompensa, da qual nós sabíamos o que era, começa a virar outras coisas, e nós começamos a afundar. Eu quero que hoje você pare tudo que você está fazendo e olhe firme para a verdadeira recompensa que há de vir. Eu quero levar você a caminhar comigo. O primeiro ponto que eu quero trazer para você, principalmente a você que serve dentro da casa de Deus. E eu não quero que você que não serve, que não se envolve no ministério, não escute isso. Eu quero que você escute com atenção, porque hoje talvez você não sirva, mas daqui a algum tempo você vai servir. Deus vai ensinar essas palavras. Quando nós estamos servindo a Deus, não é sobre um ativismo, não é sobre eu estar envolvido por estar, é sobre um privilégio, é sobre aquilo que antes eu almejava estar, eu almejava ter, e quando eu consigo, aquilo tira um fardo. Eu começo a viver de várias maneiras, do jeito que eu quero, e eu começo a perder o foco. Eu quero trazer uma pessoa para a história aqui. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 19. A gente vai ler alguns versículos. Nós vamos falar sobre Elias, sobre Eliseu. Esse é o primeiro ponto. 1 Reis, no capítulo 19, no verso 19, diz bem assim: assim ele partiu dali e encontrou Eliseu. Quem partiu? Elias. O filho de Safate, que estava arando com 12 juntas de boi diante dele, estando ele com a 12ª. Elias passou por ele e lançou sobre ele o seu manto. Ele deixou os bois e correu atrás de Elias e disse: rogo-te que deixe-me beijar o meu pai e minha mãe, e depois eu te seguirei. E ele disse novamente: volta novamente, porquanto eu irei sobre ti. E ele retornou novamente e tomou a sua junta de boi, matou, ferveu sua carne com seus instrumentos, com os instrumentos do boi, e deu ao povo, e eles comeram. Então ele se levantou e foi atrás de Elias e ministrou sobre ele. Talvez esse seja um dos exemplos mais icônicos da Bíblia sobre o privilégio. Elias, ele estava passando por um momento de crise de identidade, e o próprio Deus se apresenta perante dele e dá três tarefas para ele. Ele não cumpriu uma das três. Era para ele cumprir 3, ele cumpriu uma das 3. E uma das tarefas é ungir alguém no lugar dele, e essa pessoa era Eliseu. Então Elias vai e joga a capa sobre Eliseu, e Eliseu na mesma hora entende o privilégio de ser. Só que, meu irmão, existe um custo no privilégio. Aqui nós lemos que ele estava arando uma terra com uma junta de bois. Ele estava construindo, ele estava trabalhando, ele estava fazendo algo para a vida dele, ele estava caminhando do jeito que estava a vida inteira. Mas no momento que ele é chamado, ele entende o privilégio. E ele sim mata tudo. Quem foi no Morada pode ter cantado, não sei se cantou, mas é muito fácil a gente cantar que a gente queima os arados que a gente porta, queima as pontes e não olha mais para trás. O difícil é fazer o que ele fez imediatamente. Queimou todas as coisas, matou um boi, celebrou, chamou todo mundo comeu aquilo para não desperdiçar provavelmente. Ele foi seguir o caminho. Servir a Deus não é sobre um ativismo, não é sobre nós fazermos algo porque ninguém está fazendo. Não é sobre vir aqui e ser líder porque, eu sou líder hoje, então a maneira gradual de um dia ser um líder top 10 ou um pastor é seguir esse caminho. Não é sobre isso. Servir a casa de Deus, o reino de Deus é um privilégio. E Eliseu percebeu.
Muitos de nós, isso não é problema seu, isso é problema nosso, porque às vezes eu também me sinto assim. Nós estamos tão ativos, levantando tantas bandeiras, tantas causas. Uma hora nós queremos uma coisa, outra hora nós queremos outra, e toda hora chega uma moda nova, que nós estamos sobrecarregados de um ativismo, mas não existe dentro de nós um privilégio de servir o Rei. Mas quando nós vemos alguém testemunhando, parece que há algo acende dentro de nós. Cara, vale bem. Olha o que Deus tem feito aqui dessas pessoas. Quando a gente vê testemunhos na internet de outras pessoas, a gente pensa assim, cara, vale a pena isso. Então, se nesse primeiro momento você ainda entende que você está servindo como um ativista religioso na causa de Deus, eu preciso que você pegue isso e queime e troque isso por um privilégio. Servir um Deus Todo-Poderoso que era, que é e que há de vir. O privilégio que é muitas vezes chorar por aquele abençoado, aquela abençoada que dá problema para você no dia. O privilégio que é você entrar em causas que não são nem problema seu, mas a partir daquele momento se torna. O privilégio que é você ver o seu líder, ou ver a liderança, ou ver uma lacuna dentro da igreja e falar, eu não sei, mas se você me ensinar, eu quero ter o privilégio de servir. Até a gente substituir eu por uma pessoa mais qualificada. Sabe, gente, construir algo, principalmente como geração, não é algo que é feito pela liderança. A liderança não faz nada sem vocês. Quando eu digo vocês, é todos vocês. Esse culto é feito por nós. Se você é visitante e entrou aqui pela primeira vez, eu preciso te dizer, você faz parte disso. A cadeira que você está sentada foi pensada para você. Você faz parte disso, é um privilégio. Nós estamos aqui, o nosso tempo vai se findar, mas você está aqui. Um dia vai estar muito mal, ministrando a próxima geração. E daqui a alguns anos você vai estar ministrando os nossos filhos. Existe uma incumbência e um privilégio meu de servir a Deus, para que vocês possam ir tão longe quanto eu quero que os meus filhos vão. Mas para eles irem, eu preciso que vocês. E eu faço isso, a liderança faz isso, os líderes de GA fazem isso, as pessoas que servem, as mulheres ali na cantina, no café. Deu o café? Sei rápido. Elas servem com um único propósito, o privilégio de estar envolvido naquilo que Deus está fazendo. Eu não sei você, mas eu já passei por circunstâncias onde eu penso assim, Deus, se eu tomar essa decisão, o meu tempo vai ficar tomado por coisas que não são do reino. Então eu prefiro não ir para esse lugar. Eu já recusei propostas de emprego que tomariam o meu tempo, porque hoje eu entendo o privilégio de ser Deus. Se o seu coração está ferido por um ativismo, por pessoas que não chegaram até você e batendo nas suas costas, estou falando que você é bom, ou se você entra aqui e não serve nenhum ministério, ninguém notou você, primeiro nos perdoe por isso, nós somos fracos. Mas segundo, entenda algo, Jesus está fazendo algo em você, mas também está fazendo algo em nós. Nós precisamos entender e não nos sobrecarregarmos com pintura, não nos sobrecarregarmos com coisas que vão ficar. Se a gente entender o privilégio nisso. O segundo ponto, eu quero trazer uma outra figura aqui. Não é sobre status, é sobre quem abre o caminho. João Batista, ele é conhecido e ele é profetizado pelo profeta Isaías como aquele que abre o caminho, aquele que preparou o caminho para Jesus, o Messias. Nós temos aqui uma oportunidade única. Parece discurso vereador, né? Nós temos aqui uma oportunidade única. E que oportunidade é essa? De fazermos história na nossa geração. Essa oportunidade que nós estamos vivendo hoje não vai mais existir. Todo mundo que caminha comigo mais perto, eu sempre falo isso. Nós não temos o futuro. Nós não temos o passado. Nós só temos aqui e agora.
Hoje eu passei a tarde inteira contemplando o Ian e o Telson, meus filhos. Eu passei a tarde inteira contemplando isso. Eu falei, Deus, eu só tenho essa figurinha aqui, só agora. Eu comecei a olhar para minha casa e falei, que história que a minha casa conta? Que história que essa parede conta? Se eu morrer hoje e entrar alguém nessa casa, que história que os móveis da minha casa vão contar? Eu estou escrevendo, você está escrevendo uma história para as próximas gerações. Nós estamos abrindo um caminho de entendimento para a próxima geração. Nós somos uma das gerações mais poderosas que pisou na terra. O teu testemunho em segundos pode ser visto por dezenas de milhares de pessoas em um único dia. Em um único dia. Nós temos o privilégio de abrir o caminho para a próxima geração. Você que serve ou você que está vindo aqui, eu quero que você venha com o entendimento. Deus, o que eu preciso fazer para que o Senhor venha após mim e toque a próxima geração? Será que eu dependo de um projetor para cantar, para adorar? Ou a adoração flui dentro de mim? Será que eu preciso que o meu GA se envolva para que eu me envolva junto? Por que eu não posso ser a pessoa que vai influenciar as outras a fazerem aquilo? Eu não estou autorizado a fazer isso, mas a partir desse momento eu me autorizo. Hoje nós estamos discutindo sobre a conferência. Nós estamos aqui quase 300 jovens, nós temos 100 e poucas inscrições. E talvez você tenha uma desculpa, eu tenho outras para não vir. Mas a próxima geração depende daquilo que nós estamos fazendo, e aquilo que Deus vai depositar lá naquela conferência é só para aquele tempo. A unção de hoje é só hoje, a unção que vai existir na conferência é só para aquele tempo. Nós temos a oportunidade de entendermos coisas na nossa vida para que ciclos aconteçam. Você está com medo de ir lá e passar vergonha, isso não vai acontecer. Você está com medo de ir lá e achar que não vão achar uma namorada para você, e o Espírito Santo está falando para você, ei, lá eu vou te dar uma chave que você vai entender e eu vou acelerar esse tempo que você está sozinho. Ou no dia que você quiser namorar, a pessoa vai estar pronta. Mas nós insistimos em não nos envolvermos com aquilo, e Deus não pode usar a gente para abrir o caminho de ninguém. Nós não fazemos eventos para ganhar dinheiro. Nós não fazemos eventos para que a nossa geração seja descolada. Nós fazemos eventos para que o Espírito Santo, através de uma temática, possa ministrar o coração de vocês e o nosso, e nós possamos ir além. Ir além. Quando nós entendemos isso, não existe mais pai e eu. Existe uma geração comprometida a impactar esse papel. É sobre isso. É sobre olhar para ele e falar, Deus, a minha recompensa é o Senhor, então eu não olho o que os outros estão fazendo. Talvez no discurso seja fácil, na segunda, na terça, no sábado, é difícil, mas nós temos que gravar isso dentro do nosso coração, porque Jesus vem nos buscar, e Ele vai perguntar, ei filhão, o que você fez com o recurso que eu te dei? E você vai falar, bate, vai. Você já imaginou você se encontrar de frente com Jesus, e Jesus falar para você, te depositar milhares de pessoas nas suas mãos, e você não respondeu a isso? É o pesadelo da minha vida isso. É o pesadelo. Eu tenho 3 compromissos, eu falei com alguém essa semana isso, eu tenho 3 compromissos que eu levo tatuado dentro de mim. Primeiro é eu entregar minha esposa para Jesus, o melhor presente que eu me dei. Eu cheguei a falar, o Senhor me deu a joia mais preciosa, eu estou devolvendo ela, e sabe melhor do que o Senhor me deu. A segunda, o Senhor me deu 2 flechas, e elas estão prontas. Tire da orelha e luz. E a terceira, não tem para minha geração. Eu entregar tudo, eu olhar assim. Eu olhar para vocês, e você olhar para mim e falar, cara, eu vou pregar melhor do que você.
e eu olhar para você e falar assim, se a minha oração for respondida, você vai cuidar muito melhor. Você vai tocar muito melhor que as pessoas que estão ali tocam. Você vai planejar muito melhor do que as pessoas que planejam. Você vai ter uma visão, uma postura muito melhor que a do pastor Tiago. Porque esse é o objetivo nosso, é isso que queima no meu coração. Eu quero que você vá rapidamente e infinitamente mais longe do que eu jamais pensei em ir. Esse é o comprometimento do meu coração. Eu quero abrir o caminho para essa geração que tem o poder de influenciar milhares de pessoas em segundos. Esses são os 3 compromissos da minha vida. E está gravado, ou pelo menos dá para dar. Eu quero que vocês me cobrem quando eu tiver 80 anos. E eu quero falar, cara, vou bater no bate. Tem tudo que pode. Esse é o compromisso da minha vida. O terceiro é que não é um fardo. Servir a Deus não é um fardo. Várias vezes no meu dia, no meu mês, no meu ano, eu penso em desistir de coisas. Mas sempre que eu tenho uma conversa com o Espírito Santo, eu entendo, não é fardo, é semente. Eu estou plantando algo. Estevão é uma figura que ele plantou uma semente. Não precisa abrir, eu vou ler aqui Atos. Nós estamos lendo Atos, né? Quando eu cheguei nessa passagem aqui, meu coração se encheu de esperança. Atos no capítulo 7, verso 55. Ele diz bem assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para o céu, viu a glória de Deus, e Jesus em pé à destra de Deus, e disse: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então as pessoas que estavam ao lado dele começaram a gritar em voz alta, taparam seus ouvidos, se arremeteram contra ele, expulsaram da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas que estavam ali depuseram as vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Estevão viu algo que muitos de nós precisamos ver, que é o Espírito Santo fazendo algo na próxima geração e nos tornando a semente para o trabalho dele. Estevão foi uma semente lançada aos pés de um dos maiores perseguidores daquela época, Saulo. Aquela semente despertou algo no reino celestial. Deus olha para Saulo, falei que eu vou pegar você. E algum tempo depois ele está a caminho de Damasco, e Jesus fala: Saulo, por que me persegues? E Saulo se torna Paulo, o autor de 48% dos livros do Novo Testamento. Se nós contarmos os Hebreus, pode ser que Paulo escreveu 52% do livro do Novo Testamento escrito por Paulo. Para mim, uma das maiores figuras da Bíblia, ministrado por Estevão. Quantas vezes eu imagino Paulo, agora Paulo, olhando para aquele dia tenebroso onde apedrejam Estevão e ele vê tudo de camarote. Existe uma resposta do coração de Paulo. Fala: cara, eu preciso fazer valer a pena. Eu preciso fazer valer a pena. A vida distante. A Bíblia não diz isso, é uma conjectura que você agora. Nós precisamos entender que cada suor, cada lágrima que você tem, cada nota entoada, cada hora, cada minuto que você entrega para Deus, servindo a Deus, adorando Ele, é uma semente, não uma farda. Cada sim que você diz para o ministério, para um evento, é uma semente lançada. Quando nós olhamos isso, as perspectivas mudam.
Se você não se envolve nas coisas porque você não tem recurso, você fala, Deus, eu preciso plantar uma semente. Ele é dono da seara, ele fala, amo, o recurso está vindo. O recurso está vindo. O Deus que dá a visão é o Deus que dá a provisão. Nós só precisamos parar de olhar para as coisas que nos tiram da palavra e começarmos a olhar para a nossa recompensa. Tudo que nós fazemos é por Ele, é para Ele, é para servir uma geração. Essa é a recompensa da nossa vida, da nossa entrega. Você está gastando a sua juventude. E pode ser que a gente olhe para alguns de vocês e fale assim, verdade, não é nem bom crente, não é nem bom do mundo. Aí está gastando literalmente a vida. Não serve nem para o mundo e não serve para a igreja também. Vocês falam, mas é a mais pura realidade. Eu já vivi isso. Quantas vezes eu cheguei e falei, Deus, eu tenho um temorzinho que eu não consigo entrar de cabeça no mundo. Mas eu tenho uma falta de vergonha na cara que eu não consigo entrar de cabeça no reino. Isso. Eu sei que muitos de vocês me têm assim, eu já vivi isso. Mas a minha vida mudou quando eu decidi que não dava mais para ficar dessa maneira. Não dá mais. As pessoas não vão lembrar dos meia-boca. Elas só vão lembrar daqueles que cruzaram a linha e conseguiram a recompensa. As pessoas não lembram de figuras que não fizeram nada de bom. Cai no esquecimento. Eu não sei se você percebeu, mas a Miriam terminou os versos finais dela falando, eu carrego o legado do meu pai. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não honra o teu pai, você não honra a tua liderança, você vai colher isso. E qual o legado que você vai entregar para os teus filhos? Rebeldia, falta de comprometimento. Porque na hora que você precisa sacar isso, você não depositou essa semente. Tudo é espiritual. A Bíblia diz que homens carnais discernem as coisas de forma carnal, mas homens espirituais discernem as coisas de maneira espiritual. Então eu não olho mais de uma maneira carnal, eu penso assim, cara, isso é aperfeiçoamento, isso é semente. Porque um dia eu vou ter que olhar para o meu liderado e falar, vá para a direita. Ele vai precisar olhar para mim e falar, eu estou indo. Mas por quê? Porque um dia falaram para mim, vai para a direita. E eu falei, tudo bem, eu estou indo. Paulo fez isso. Os apóstolos fizeram isso. Estevão fez isso. Se tornou uma semente aos pés de Saulo. E o último não é para homens, é para Deus. Hebreus capítulo 11, do verso 3 diz bem assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que buscam. Talvez você pense assim, ninguém diz que eu sou bom naquilo que eu faço. Ninguém me notou, faz 1 ano que eu estou aqui no Faideiro. Ninguém me notou. Não sabem nem o meu nome. Se vocês perguntarem para mim, eu não sei mesmo, eu sou mestre. A minha esposa está lá para confirmar isso. Mas você se sente excluído. Eu preciso te dizer, teus olhos estão voltados para algo errado. Muitos do que vêm conversar comigo, aconselhar, eles acham que eu vou trazer uma palavra para eles de conforto. Eu falo bem assim, grande parte do que você está vivendo é porque você tem uma necessidade de reclamação. Você não está bem com seu pai, você não está bem com a sua mãe. E você precisa que alguém supra essa necessidade. Você precisa resolver isso, tem você. Aí você não consegue ter Deus como pai. E a gente acha que nós não estamos olhando a recompensa, mas nós não conseguimos olhar a Deus como deveríamos, porque nós não olhamos as pessoas como elas deveriam ser. Nós só queremos ser servindo, mas não queremos servir. Nós queremos que os outros peçam perdão, mas nós não queremos pedir perdão.
Nós queremos consertar caminhos. Quer dizer que os outros consertem caminhos, mas nós não queremos consertar. Nós queremos criticar. Nós não queremos ser criticados. Nós precisamos crer que Deus existe e Ele nos recompensará, apesar que ninguém chegar para você e te recompensar. Porque sabe quem dá influência? Deus. Eu falei com um jovem. Eu fui colocar ele na escala e pensei, será que eu coloco ele na escala? Aí o Espírito Santo falou para ele assim, pode colocar, porque eu estou promovendo a influência dele. Deus nos dá a influência. No primeiro dia que eu preguei, nós estávamos na outra igreja, no primeiro dia que eu preguei, no domingo, chegou um abençoado e falou assim, cara, o que você fez? Você está 1 ano na igreja, você já está pregando? Eu falei para ele, Deus me provei isso, né? Deus só disse, irmão, você não depende que as pessoas façam aquilo que você acha que elas fazem. Deus provê a influência. E quem é esperto ouve. É bom ser acompanhado de gente, é maravilhoso. E nós estamos lutando para que essas falhas nossas sejam supridas, mas nós não conseguimos fazer isso. O pastor Jefferson não consegue, a equipe dele não consegue. Existem falhas na igreja, existem. Enquanto eu e você estivermos aqui, vai existir falhas. Porque a gente tem ser humano, tem falha. Já começou lá com 2. Mas tinha 2. E já deu errado. Imagina com nós, 1 bilhão de pessoas. Apocalipse 22:12 diz bem assim, eis que em breve venho, e a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, aquele que começou, aquele que era o verbo, aquele que disse, haja luz, e houve luz, ele diz, ei, você não consegue ver a recompensa, ela está comigo. Jesus bate no peito e fala bem assim, ó, pode garantir ela comigo. E eu vou recompensar cada um que fez algo no meu nome. E Deus cumpre a palavra dele. Então, meu irmão, minha irmã, se você se sente hoje cansado, com um fardo que é maior do que você, eu sinto em te dizer, o problema não é esse fardo. Esqueça ele. O problema não é ele. Talvez você olhe para a sua vida e pense, eu tenho traumas. O problema não é o trauma. O problema não é o que a vida fez com você. O problema é que os seus olhos ainda insistem em olhar isso. E você tem perdido o foco de Jesus e da recompensa. Nós não servimos as pessoas por aprovação, nem por índice de aceitação. Mas servimos as pessoas porque Jesus falou que é para nós amar o próximo, assim como nós nos amamos, assim como nós amamos a Ele. Eu quero passar um vídeo. Vou sair, você passa para mim aí um vídeo rapidinho. Eu não sei se vocês testaram, mas é para ter áudio. E olha esse legal que isso precisa estar. What's up, one person? Yeah. Até eu tô gostando. Ele quer coisas. Isso que eu sei about muito hotel. It's a cop at the cafe. We have some categorias do acaso. Touch the world up. It's always better so that it's not it's county take under. That's cool. Imagine we get some good collection. Don't mess it. I better say that. O vídeo não saiu exatamente, mas o autor de The Chosen está ali numa entrevista e ele pergunta se você pudesse ter um momento, uma xícara de café com Jesus, você pudesse fazer uma única pergunta, que pergunta você faria? Aí ele fala assim, pergunta que se eu sair bem. Se eu sair bem, se eu cheguei quase lá. E vocês viram, nem ela sabe responder, nem ele sabe responder. Foi quando eu ouvi isso, a primeira vez eu compartilhei das minhas histórias, eu chorei inesperadamente. Porque essa é a pergunta que eu me faço todos os dias e cada decisão que eu tomo.
Porque um dia eu e você vamos estar junto dele. E nós vamos ter que perguntar para ele, mano. Que ouvintes isso? Aquilo que você sonhou para mim? Cultura, você ouve de comics. E logo depois que eu chorei, eu fui trabalhar. Deu logo a vez que eu trabalhei com Oscar, eu falei, se eu não trabalhasse com o chefe, eu era louco. Eu chorava, eu brincava, eu estava sozinho, cara. E daí eu comecei a trabalhar assim, do nada, e repetindo. Obrigado. Aí eu senti uma presença gloriosa invadindo meu escritório como se o próprio Jesus estivesse. Eu comecei a chorar, chorar. E eu falei, Deus, eu não sou digno. Eu sempre só apresento aqui, eu não sou digno. E eu senti que ele falou, e eu comecei a olhar pra minha xícara de café, do nada, você começou a olhar e eu não conseguia tirar o olho, de repente eu só senti, ei, vamos tomar uma xícara de café. Eu me lembro que eu caí no chão e eu começava a chorar e a urrar e falava, Deus, eu não sou digno da sua presença. Eu não sou digno. E depois meu vitório se transformou em risada e comecei a rir e roubar. Uma alegria tomou conta de mim, daí passou esse momento, a minha esposa chegou e eu fui contar pra ela, eu mais chorava e contava. E eu falei, meu amor, talvez nós não vamos deixar uma casa bonita para os nossos filhos. Entende? Talvez os nossos filhos vão olhar e não vão ter tantas coisas físicas para dizer, uau, meu pai chegou até lá. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Jesus tem casa hoje. E ele disse que estou no caminho certo. Que as 3 coisas que eu carrego, até agora pelo menos, eu tenho feito bem. Hoje nós estamos aqui, não é sobre o que nós estamos fazendo, é só sobre você. Imagine Jesus aqui agora, e você fazendo essa pergunta. Imagine ele olhando para você quando você ele toma um café. Você chega para ele e fala, e aí, será que eu me saí bem? O que Jesus vai ter de mim sobre a forma que vocês vivendo a sua vida. Porque se a resposta sua não for boa, aquilo que você sentir no seu coração não for bom, eu não sei você, mas eu iria correr desesperadamente pedindo para ele que ajuda. Cara, não vale a pena você vir aqui todo sábado. Aguentar o teu líder, a tua líder que já era tirada. Essa liderança chata, só fica pedindo pra vocês fazerem a inscrição na conferência. Se você não mudar de vida, se eu e você não mudar de vida, a nossa recompensa vem dele, porque os nossos olhos precisam estar nele. Quando Pedro tirou os olhos de Jesus, ele começou um processo de afrontamento. Eu queria fazer 3 apelos aqui, mãe. Em primeiro lugar, eu queria orar. Você querido e se sente sobrecarregado. Você que serve, você, os meninos que estão servindo. Eu queria que você viesse aqui, eu quero orar por você. Você se sente sobrecarregado, você se sente mal apoiado, você se sente frágil. Você está passando por um turbilhão de coisas na sua mente e você parece que ninguém está prestando atenção, ninguém te ajuda. Eu quero orar por você. Você não pode sair hoje desse lugar da mesma maneira. Você precisa ter apoio dentro. E eu vou fazer orações em partes. Se você é líder e sente assim, pode vir, eu vou orar para você. Depois eles vão cantar, eles vão orar primeiro. E você precisa ser renovado, se você precisa ser alcançado pelo Espírito Santo.
Se você precisa olhar para a sua vida e você falar, eu só estou em um ativismo, eu já estou cumprindo ministério por escala. Eu já não faço as coisas com a alegria que eu fazia antes. Pode vir aqui na frente, não tenha vergonha, nós estamos em família. Eu não tenho vergonha de chorar aqui, saio feio nas fotos, eu não vou ter vergonha de estar aqui na frente. Eu queria que toda a nossa liderança viesse aqui e ministrasse sobre a vida deles. Você não sabe como orar, que você só lança palavras e amor. Eu preciso dizer algo para vocês. Vocês que estão servindo. Aquilo que vocês vivem não é em vão. São sementes plantadas para a próxima geração. Hoje eu vejo os frutos de sementes que eu plantei há 10 anos atrás. Talvez vão levar 10 anos para vocês colherem, mas Deus não desperdiça nem uma lágrima. Deus não desperdiça nem dor. Jesus, nós, aí da sua presença, queremos clamar um renovo espiritual. Um renovo da sua parte, ativando ministérios aqui. Pessoas que estão aqui, que estão vivendo por milhões de coisas nas suas vidas, eles nem sobrecarregados. Que o Senhor ministre o coração delas e que elas possam ser reavivadas nesse momento pelo poder que existe no seu nome. E todo fardo sobrecarregado pode ser trocado pelo seu que é leve. Jesus, que essas pessoas que estão aqui possam ser consoladas pelo seu Espírito Santo. Em nome de Jesus, continue aqui, continue aqui. Se você está vivendo um turbilhão na sua casa, você não se envolve em ministérios, mas você está vivendo um turbilhão e você não vê mais saída. Parece que você está em um problema e já tem outro. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que você entenda primeiro que servir a Deus não é um fardo. Você entenda que tudo faz parte de uma semente que você manda para a próxima geração. E terceira, não é sobre pessoas, é tudo sobre Deus. Se você se sente assim, pode vir, eu quero orar por você. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha, esse é um lugar de você sair daqui restaurado. Se você namora e sua namorada não vem, ou sua namorada não vem, não se preocupe, Jesus vai levar você e ele, ou você e ele não. Tudo que nós buscamos é individualmente, não depende de estrutura, não depende de pessoas. Se você nos visita, sente isso, que você possa ministrar sobre elas. Jesus, essas pessoas que estão recorrendo a Ti, Pai, com o seu coração sobrecarregado com problemas do dia a dia, eu te peço que o Senhor, com o Teu Espírito Santo glorioso e poderoso, alcance elas agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Que elas possam ser, Pai, tocadas, ministradas pelo Teu Espírito Santo. Jesus, existe raiz de amargura aqui nesse lugar, Pai, que o Senhor possa liberar o seu perdão, Pai. Se existe aqui, Pai, traumas que impedem essas pessoas de romper, elas possam ser alcançadas por Ti. Se existem pessoas aqui, Jesus, que têm dificuldade de ver o Senhor, de reagir àquilo que o Senhor tem feito, que elas possam, Pai, acessar, Pai, aquilo que o Senhor tem para elas. Começa a converter caminhos aqui nesse lugar, Pai. Começa a derramar, Jesus, a Tua soberania nesses corações, para que eles possam acessar o novo do Senhor. O novo do Senhor. Jesus, comece a fazer algo aqui. Comece a fazer algo aqui. Que você se colocasse em pé. Se tiver alguém aqui também que precisa se render a Cristo. Se você veio aqui e você não aceitou Jesus ainda, não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. Se você ainda não aceitou a Jesus como o seu único, o seu suficiente Salvador, eu quero orar por você também. Se você precisa reconhecer que andava do teu jeito, da tua forma, mas você precisa que Cristo comece a governar os seus passos.
Venha, nós vamos esperar você. Eles vão entoar uma canção e eu quero que você conheça, louve essa canção, mas entendendo cada palavra. Que essa canção significa muito sobre a nossa graça, sobre como nós temos gastado nosso dia, nossa vida. Depois eu quero orar para que o Espírito Santo invada os nossos corações e renove a nossa mente, e que nós possamos ser uma semente para a próxima geração, uma cascavel. Amém?